الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد. Estimados ouvintes, irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A etiqueta que temos para hoje é sobre a visita a um doente. O que a gente aprende nos ditos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Primeiro, eu vou aqui mencionar alguns ahadiths, algumas virtudes de visitar um doente. Hoje em dia, infelizmente, é uma prática que pouca gente que cumpre, mas estamos a desperdiçar grandes recompensas por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Visitar o doente, seja familiar, seja não familiar, muçulmano, como não muçulmano, o hadith é claro que a pessoa que assim o fizer estará na verdade a fazer um grande trabalho, uma grande ação. Para começar, eu vou dizer que visitar um doente é direito de todo muçulmano. Quer dizer que cada muçulmano ele deve fazer algumas coisas que são de uma ou de outra maneira compulsórias para ele sobre o outro muçulmano. Como consta no hadith narrado por Abu Huraira radiallahu anhu, ele diz que Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, o nosso mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Haqqul muslim ala al-muslim khamsun. Os direitos de um muçulmano para o outro muçulmano são 5. Outro hadith vem dizer que são 6, mas portanto aqui que é narrado por Bukhari Muslim são 5. Número 1, raddu salam, responder o seu salam. Quando ele cumprimentar, nós devemos responder. A gente bem sabe que cumprimentar é sunnat, mas responder ao salam é wajib, é necessário. O iyadatul marid. Número 2, iyadatul marid, que tem a ver com o nosso tópico para hoje. Iyadatul marid, visitar o doente. Portanto, se um muçulmano adoecer, é dever do outro visitá-lo. Número 3, ittiba'ul janaiz, acompanhar o janaz, os funerais. Subhanallah, não vou elaborar muito neste tema, mas a pessoa que acompanha um funeral até que ele seja enterrado, depois do dafan e tudo, e ele volta com muita recompensa. Hoje, inshallah, nas próximas lições, vamos falar sobre o janaza, quais são os ahkam, quais são as ordens e os ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naquela altura, inshallah, eu vou detalhar mais acerca dos benefícios de acompanhar um janaza. A quarta coisa que é um dever de um muçulmano para o outro é ijabatu da'wa, que significa aceitar o seu convite. Aceitar o seu convite. Quando ele te convidar, é sunnat você aceitar. Mas por exemplo, vamos dizer que se você não pode de uma ou de outra maneira, então você explica para ele. Mas se for uma razão válida, hoje em dia, infelizmente, eu já havia explicado isto nas lições anteriores, que as pessoas veem quem que convida. Se for alguém que no futuro vai servir para si, então a gente convida. Mas é totalmente errado da nossa parte. Nós devemos aceitar o convite de quem seja que for, seja pobre, seja rico, seja família, como não familiar, a gente deve aceitar para cumprir, na verdade, as sunnat de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a quinta coisa é o tashmitul atis. Quando alguém espirrar, a gente deve dizer yarhamukallah. É um dever de um muçulmano para com outro. São essas 5 coisas que neste hadith Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu é o narrador. O nosso ponto é iyadatul marid, visitar um doente. Hoje em dia, infelizmente, já não é essa prática. Deixamos pessoas de longe, o próprio familiar fica doente, você nem sabe se ele ficou bem, saber, puxa, estava doente ou estava de baixa. Não, este não é o caráter do muçulmano. A conduta do muçulmano é de visitar. Você quando vai visitar um doente, praticamente, se for familiar, você não só vai estar a ganhar recompensa de acordo com o hadith, mas também ao mesmo tempo você vai estar a juntar os laços familiares, que é um papel muito importante de um muçulmano.
Outro hadith, caros irmãos, narrado por Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, ele também conta que qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que o nosso grande líder Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Inna Allah azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyamah. É um hadith, caros irmãos, eu chamo a atenção de todos que estão a ouvir, que vamos tomar atenção neste hadith. É um hadith Qudsi, é um hadith que próprio Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então Allah subhanahu wa ta'ala dirá no dia de Qiyamah, Allah Ta'ala dirá no Yawm al-Qiyamah, no dia da ressurreição: Ya ibn Adam, ó filho de Adam, ó homem, ó filho de Adão, maridtu falam ta'udni, eu fiquei doente e você não visitou-me. Allah Ta'ala dirá: ó filho de Adam, maridtu, eu fiquei doente, falam ta'udni, você não foi capaz de me visitar. Qal, o filho de Adam, o homem, perguntará: Ya Rabb, o meu Criador, kayfa a'uduka wa anta rabbul alamin? Como eu haveria de visitar-te enquanto que tu és o Rabbul Alamin, és o Senhor dos mundos? Como é que eu podia te visitar? Qal, Allah Ta'ala dirá: Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu? Você não soube que aquele meu servo, o meu servo fulano, marida, ele ficou doente, falam ta'udhu, você não o visitou? Ama alimta, ó filho de Adam, annaka law udtahu lawajadtani inda. Se você tivesse o visitado, lawajadtani indahu, você encontraria-me junto dele. Ó filho de Adam, se você tivesse visitado aquele meu servo que estava doente, lawajadtani inda, você encontraria-me junto dele. Isso quer dizer, caros irmãos, que tem a ver com a nossa etiqueta de hoje de visitar os doentes, que você, quando vai visitar um doente, praticamente você está a ir encontrar com Allah. Você está a ir no caminho de Allah. O dua que você fizer será aceito, porque você vai encontrar Allah junto daquela pessoa. Para ultimar o hadith, depois Allah Ta'ala dirá: Ya ibn Adam, o filho de Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Ó filho de Adam, eu pedi de comer, falam tut'imni, mas você não me deu de comer. O filho de Adam dirá: Ya Rabb, ó meu Criador, ó meu sustentador, kayfa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Como é que eu seria capaz de te sustentar, de dar de comer, enquanto que tu és o Senhor dos mundos? قال الله تعالى dirá: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. O filho de Adam, você não lembra aquele dia que um homem veio pedir a si alguma coisa para comer? Você não o deu. فلم تطعمه, você não deu de comer. أما علمت, o filho de Adam, أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. Se você o tivesse dado de comer, لوجدت ذلك عندي, a recompensa daquilo